Paz, Senhor, irmãos. Todo mundo tomou café hoje já? Fala um amém com mais substância aí, gente. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Aê! Tomou café e ceiou, né, gente? Glória a Deus. Quem já foi ministrado no louvor na adoração? Glória a Deus. Muito bem. Que alegria estar aqui com vocês. Estamos aí nos consagrando. Para quem que foi difícil o Instagram aí? Levanta a mão. Rede social. Essa semana eu acho que vai ser um pouquinho mais... Comida é mais difícil, né? Não, gente. É um ou outro só aqui. Para quem não é difícil, gente, tem que tirar outra coisa, hein? Bora se consagrar ao Senhor. Tem que tirar mais coisa. Se ficou fácil, aumenta o seu grau de dificuldade. Amém, gente? De novo, gente. Se ficou fácil, a gente vai aumentar o grau de dificuldade. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sei se foi de todo o coração, mas pelo menos foi mais forte. Amém? Que alegria estar aqui com vocês. Então, a gente está numa série de palavras, né? Um testemunho de Cristo. E a gente tem sido ministrados aí já nesse tempo, pela vida do pastor Davi, pastor Fabiano. E a gente vai aqui dar continuidade na série de ministração. Vocês estão vendo aí já uma capa, que vocês agora não vão entender, mas eu espero que no transcorrer da mensagem vocês entendam. Até o final vocês vão entender o título, tá bom? Pode passar. Acho que eu estou com um negócio, que eu mesmo posso passar, né, gente? Aí. O testemunho de Cristo, parte 3. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, 14. Então, o texto para esse ano, que a gente vai se basear, né, o nosso lema, vamos assim dizer, vai ser no texto de Mateus, capítulo 24, verso 14. E o título de hoje, né, é o chamado de todos nós. Essa série de ministração também está sendo ministrada em Londrina. É a mesma palavra, então se você puxar lá a palavra de Londrina, você vai ver o mesmo contexto. E está sendo uma bênção. Quem está sendo ministrado aí nesse tempo? Né, eu confesso que está me surpreendendo o título. Parece que me escolheram mesmo, né? Me escolheram, o Senhor me escolheu para ministrar a respeito dessa terceira ministração aí. Me identifiquei bastante com a palavra. E eu creio que vai ser um tempo de Deus na nossa vida, né? De transformação, um tempo onde a gente vai se desenvolver no Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias com seus discípulos. Ele esteve diversas vezes com os 11 apóstolos. Lembra que Judas se matou, né? Dando provas incontestáveis de sua ressurreição, compartilhando com eles a respeito do reino de Deus. Então, Jesus, depois que ressuscitou, ainda permaneceu esse tempo que você está vendo aí, nesses 40 dias, junto com os discípulos, né, ministrando o coração deles. Esse é o nosso contexto de hoje. Jesus não partiu dessa terra para sentar-se à direita de Deus, sem antes dar suas últimas e mais importantes instruções aos seus discípulos mais chegados. Então, ele passou esse tempo nos ensinando, deixando provas incontestáveis da sua ressurreição. Que muita gente poderia dizer que Jesus não tinha ressuscitado, sabia disso? Mas Jesus ficou e ele foi intencional, deixando suas últimas palavras, seus últimos momentos com seus discípulos. E dentro desse tempo que Jesus passou, ele nos ministrou a respeito da grande comissão. Quantos aqui já ouviram falar da grande comissão? Levanta a mão. A grande comissão. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Mateus 28, 16 ao 20 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai, nessa manhã, o nosso coração está grato a Ti, Pai, pela Tua palavra derramada aos nossos corações, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, de estar aqui na mesa da ceia. Obrigado pelo Seu sangue derramado, Senhor, e que nos fez participantes, Pai, coparticipantes contigo, Pai, em tudo que o Senhor deseja fazer, Pai. Que alegria, Senhor, há no nosso coração, Senhor, de fazermos parte também desse tempo, Pai, desse novo tempo, dessa nova estação, daquilo que a sua igreja vive hoje, Pai. Nós não queremos perder, Senhor, o tempo da sua visitação, Pai. Mas queremos, Senhor, estar alinhados, Pai, a tudo o que o Senhor quer fazer nesse tempo, Senhor. Transforma, Senhor, o nosso coração, Pai. Nós declaramos, Senhor, uma mente aberta, um coração receptivo, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, nessa manhã. Transforma-nos, Senhor. Nos molda, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, pensem, o que você falaria para os seus filhos, se você é pai e mãe, ou o que você deixaria, mesmo que você ainda não seja pai e mãe, de mais importante antes de partir? O que você falaria, o que seria relevante? Talvez você fosse falar assim, olha, a família é importante. Eu não sei o que você falaria para os seus. Os relacionamentos são importantes. Coisas relevantes, você não diria qualquer coisa. E antes de Jesus terminar sua obra aqui, Ele deixou esse testamento para mim e para você. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Ainda tem gente duvidando. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos. Ele fala assim, não é só para os que sabem mais da palavra, façam discípulos. Não é só para o pastor, faça discípulos. A ordem foi para os discípulos. E eu quero te lembrar, sabe o que significa discípulo? Estudante. E o estudante me dá a entender que é alguém que começou a aprender e que ainda não terminou. Então, se você é essa pessoa, se você é o discípulo, você não é só multidão. Você não está querendo ver só o Paranauê e a glória. Não tem nada de errado com isso, tá? Eu gosto de cura também. Milagres, sinais, maravilhas. Mas se você é mais do que isso, você quer sair do lugar da multidão e compreender o seu papel como estudante no Senhor, como aquele que aprende, como aquele que tem sede e fome, você vai ter que entrar nessa linha que o Espírito nos convida. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nós não temos ideia do paradigma que Jesus estava quebrando ao declarar essas palavras. Ele estava quebrando um paradigma. Sabe qual que é? O de ficar. Talvez a gente ainda como igreja, ainda nesse século, esteja com dificuldade ainda de sair, sabia? Eu gosto muito da célula onde eu vou. Eu vou, né? Os que vão na célula, ou de ir à igreja. Mas não entendem a importância e a urgência do sair da zona de conforto, que muitos de nós possamos estar nesse tempo ainda e ir e fazer o que o Mestre pede. Quando olhamos para todo o Antigo Testamento, percebemos que Israel, como nação, nunca recebeu a incumbência de sair para tocar as nações. Pelo contrário, em vez de olhar para fora, eles deveriam ser luz para os povos, um exemplo para todas as nações, a partir de onde estavam. Sendo assim, Israel deveria atrair todas as nações para virem aprender sobre o Deus de Israel. Vocês vão até lembrar, por exemplo, da rainha de Sabá. Quantos lembram aí da história? Da época do rei Salomão. Ela foi ver a sabedoria de Salomão e tudo aquilo que estava sendo espalhado por toda a terra a respeito do governo sábio de Salomão. E ela falou, nossa, realmente, é mais do que eu ouvi falar. Salomão é muito sábio. E era assim com Israel. Então, era uma nação para ser copiada. Não foi uma nação convidada a sair. Foi uma nação que era para ser luz. O chamado de Israel era para ser luz. Mas Jesus veio e quebrou esse paradigma quando ele falou assim, vão.
Ele intencionalmente quebrou esse paradigma quando disse: agora vocês terão de ir. Fala para o irmão que está do seu lado. Agora você terá de ir. Muito bem. Para que todas as famílias da terra finalmente possam ser abençoadas. Ao declarar a grande comissão aos seus discípulos, Jesus estava mostrando que ele só tem uma maneira, um instrumento, um veículo para alcançar o mundo com as boas novas. Através de quem? De nós, igreja. Então, não pense você que a transformação que nós aguardamos está no outro. Ou a transformação que você aguarda esteja no governo, ou em alguma autoridade, porque vocês estão vendo que está só trazendo decepção para o nosso coração, né? Não dá para guardar daí. A transformação, querido e querida, vem da igreja. E a igreja somos eu e você. E a igreja tem um convite. Não. A igreja tem uma comissão. A igreja tem uma ordem. A igreja tem uma direção de ir. Ou seja, essa é uma tarefa de todos nós que exige fé, obediência e senso de urgência. Então, algumas pessoas ainda hoje podem pensar que a grande comissão é só para os líderes. A grande comissão só para os pastores. Ou a grande comissão para os supervisores. Ou a grande comissão para quem está no Ore Mais, né? Afinal de contas, eles oram bastante. Querido, querida, a grande comissão é para mim, é para você, para todos nós. Inclusive crianças, jovens, adultos, idosos. Esses tempos o Rafinha chegou em casa e falou assim: mãe, eu evangelizei 2 pessoas lá no clube. Eu falei: glória a Deus. Muito bem, Rafael. E entendeu, tem 8 anos, e entendeu que deve ministrar as pessoas. Não é um adulto ainda, né? Não estudou ainda da palavra, tanto quanto a gente espera que um adulto estude, ore e jejue. Se bem que o bichinho está orando, que é uma benção, glória a Deus, né? Não é à toa que está dando os frutos. Mas, gente, se uma criança evangeliza, se uma criança ministra, se uma criança está dando uma lição para o meu e para o seu coração, há algo de errado conosco, se ainda a gente não está indo. Porque essa palavra está vindo de Londrina, tá? Mas essa palavra a gente já prega. Né? Eu estou sentindo aqui que eu estou fazendo uma repetição, quase um déjà vu, né, que o povo fala, né? Repetindo, mas o ensino ele vem pela repetição e não tem problema. A gente vai repetir quantas vezes seja necessário para que você entenda que o seu papel como igreja não é simplesmente só esquentar o banco da igreja. Não tem problema nenhum você estar sentado aí. E é para você sentar mesmo, em muitas circunstâncias. Mas para você, levantando-se do banco, não se esquecer daquilo que está sendo ministrado nesse lugar. Seja no trabalho, aonde quer que o Senhor te coloque. Ele está levantando através da sua vida um porta-voz das boas notícias. Isso é muito sério, isso é muito importante. Então a gente precisa realmente repetir. A grande comissão está fundamentada em 5 pilares. O primeiro pilar da grande comissão, a autoridade. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade aqui é exousia, refere-se ao poder e jurisdição absolutos, no sentido de que não existe absolutamente nada que esteja fora do controle soberano de Cristo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então ele tem autoridade, e ele derramou autoridade sobre nós, porque ele conquistou essa autoridade. Jesus derramou a autoridade. E tem disponível para mim, para você. Talvez você olhe para você mesmo e fale assim: ah, mas eu não consigo. Ah, mas é difícil. Tenho vergonha, tenho medo, etc. São inúmeras razões que você pode
dar, né, desculpas que você pode dar para si, para não fazer aquilo que a grande comissão estabeleceu para mim e para você. Mas eu queria te dizer uma coisa, que Jesus conquistou a autoridade para que você fale. Essa autoridade está disponível para você, está disponível para mim. Nós precisamos nos apossar dela. Esse também é o nosso ponto de partida. Aquele que um dia foi enviado por Deus, agora também está sendo enviado, está enviando cada um de nós. Para isso, ele está repartindo com a igreja toda a autoridade que estava sobre ele, para que nós possamos fazer as mesmas obras que ele fez. Te digo, ainda maiores. Que privilégio nosso participar do projeto mais maravilhoso da face da terra, que é estender o reino de Deus sobre toda a terra. É um privilégio. Sabe, a obra de Cristo, ela nos permite ser cooperadores de Cristo. Entende? Aquilo que Deus está fazendo na face da terra, eu e você recebemos essa comissão, não de convite, comissão, para estarmos juntos, na mesma missão. O Espírito Santo do Senhor está sendo derramado sobre a mim, sobre a sua vida. Há uma autoridade disponível para nós. Para quê? Para só fazermos barulhos? Só nos ajuntarmos? Só adorarmos? Só, aqui eu bati o cartão, eu vim no culto, né? Vou na célula, Não. É para muito mais. Basta você realmente colocar o pé na grande comissão. Você fala assim, eu assumo esse compromisso como corpo de Cristo. Eu irei. O segundo pilar da grande comissão, o propósito. Gente, pensem comigo. Deus nos fez de que forma? Todo mundo sabe Salmo 139? Deus nos fez de modo maravilhoso. Talvez você tenha aí um problema de rejeição na sua vida, que você não se veja dessa forma. Mas eu queria te afirmar, você foi feito de modo maravilhoso. Deus te encheu de dons, graça, talento, para alguma coisa. Não foi só para ser bonito. Não foi para isso que Deus te chamou. Não é só para isso. Foi para muito mais. Para muito mais. Pensem. Será que eu compraria um navio? É caro, sim ou não? Caro, né? Compraria um navio para colocar na garagem da minha casa? Alguém em sã consciência compraria um navio e colocaria na garagem da casa? Para ficar parado, não vai estragar o barco, né? Vai ficar certinho ali, porque não vou usar. Claro que não. Assim, Deus nos fez com propósito. Ele tem uma visão ao nosso respeito. Te digo mais, tem planos ao nosso respeito para nos fazer prosperar. E talvez eu e você tenhamos compreendido esse versículo errado. Não, Deus tem uma profissão para eu me formar, e daí para ganhar dinheiro, para comprar uma casa, e no máximo, sei lá o que Deus quer comigo, uma família. Não, você está muito enganado. Não foi só para isso que Deus te fez. Deus te fez com um propósito maior. Deus tem algo maior. E a gente limita o agir de Deus na nossa vida. A gente não consegue enxergar aquilo que Ele tem para nós. A gente não consegue enxergar os dons e os talentos, muitas vezes, que Ele nos deu. Não consegue enxergar essa autoridade. E aí a gente se perde como propósito. A gente acha que a vida é acordar de manhã, ir para o trabalho, ganhar dinheiro, sei lá o que você deseja, conquistar uma casa confortável. Minha meta de vida é comprar uma casa com piscina. Furado esse seu plano. Furado. Deus deseja muito mais para a sua vida. Deus deseja você com seus muitos discípulos na piscina. Deus deseja. É mais do que a piscina. Não importa se é você ou não o dono da piscina, você vai estar lá com quem você ama. Deus tem planos maiores. Os planos e os sonhos de Deus, a meu respeito e a seu respeito, são mais altos do que você consegue como ser humano imaginar e sondar. Você acha que aquela piscina lá, você sozinho numa piscina não tem graça. Deus sabe disso e quer mudar esse plano da tua mente. Talvez Deus esteja falando aqui assim, filho, filha, é muito melhor o que eu tenho para te dar, o que eu tenho para a sua vida.
Sai desse lugar de limitação. Por isso que ele falou para Abraão, Abraão, sai de uma terra. Sabe por quê que ele falou assim com Abraão? Porque Abraão queria ter um filho. E Deus tinha o quê para Abraão? Muitos filhos. Você quer um, Abraão? Está pensando errado. Eu tenho uma multidão e em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele estava pedindo bênção para a família dele. Ei, Deus tem bênção para a sua e para as outras famílias que você não imagina. Né? E você vê aqui, Senhor, abençoa a minha família e não tem nada de errado com isso. Mas Deus tem bênção para muito mais do que só a sua família. Por isso nós precisamos ter um propósito bem estabelecido. Nós precisamos ter um propósito bem alicerçado. Porque senão a gente se perde nas muitas distrações. E eu creio que foi por isso que Deus mandou a gente, né, sair um pouco dessas mídias. Que a gente olha pro vizinho e fala assim, não, é que ele tem um carro assim, eu vou ter um carro assim. Ele tem uma casa assim, a família dele foi para não sei aonde. Que Deus quer com isso? Deus quer que você se alinhe ao projeto que Ele estabeleceu lá no céu. Para você, para sua casa. E você fica, né, só encostando nas tampas que tem ao seu redor, né? Tampa, eu digo, você como pensando em você como uma panela. Tampa. Querido, você não foi feito para ficar preso em circunstâncias, limitado. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a minha vida familiar, é muito desafiadora. Leva para o altar do Senhor, você vai ver que Ele vai te dar estratégia. Ah, meu trabalho é muito difícil. O Senhor vai te dar estratégia. Porque Ele tem um plano. Só que você, às vezes, não vai até o Senhor para receber aquilo que Ele tem para a sua vida. Abraão precisou sair do quê? Da tenda dele. Sai do seu quadrado, Abraão. Ei, irmão, irmã, sai do quadradinho. Do redondinho. Ai, Deus fala assim, eu vou fazer assim, assim. E Deus tem muito mais. Tudo que Deus realiza... tudo que Deus realizou, Ele o fez com um propósito. Continua assim. Quando o pecado entrou na raça humana, ele não foi pego de surpresa, porque já tinha um plano muito bem definido. E é importante observarmos que, como os verbos aparecem na língua original grego, indo. Ou seja, por todo mundo. Tá ótima essa cor de letra, hein? Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, ensinando a guardar tudo que eu tenho falado. Ensinar. Ou seja, você não tem que parar a sua vida. É porque você não se enxerga naquele lugar, né? Fazer, não. É que o pastor prega tão bem. O pastor Diego prega bem, né? Isso é coisa para ele fazer. E ele está falando aqui com os discípulos. Você não é discípulo? Ele não está falando com o pastor. Ei, pastor, vão, façam, batizem, ensinem. É isso? Não. O propósito deveria ser bem claro e bem definido para todos nós, que somos ministros do Senhor. Se o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, por que seria só o pastor ou só o líder para ir? Eu não consigo compreender essa linha de raciocínio. Deus me chamou. E Ele vai me capacitar. E é isso que eu tenho que ouvir do Senhor, da voz do meu Pai. Pai, é para ir para cá ou é para ir para lá? Eu vou indo. Eu não preciso parar a minha vida. Eu vou continuar trabalhando. E no meu trabalho, eu vou o quê? Fazer os discípulos. Na minha família, eu vou o quê? Fazer os discípulos. E na minha vizinhança, eu vou fazer os discípulos. Eles não sabem, mas eles são meus discípulos. A minha vizinha, eu estou com uma vizinha nova, né? Que eu mudei de casa. Ela foi num lugar, ela foi comprar um presentinho para a Liz, que era aniversário da Liz. Aí ela falou assim, ela falou com a dona da loja me conhece. Ela falou assim, a pastora vai te convidar para a célula. Pode esperar que ela vai te convidar para a célula. A mulher se adiantou, gente. Calma, que eu ainda estou colocando, né, coisa no anzol aqui, a minhoquinha no anzol. Vou pescar, já tá no jeito. E aí ela falou assim, olha, a moça lá me falou, você vai me chamar, eu vou. Que dia você tem disponibilidade? Aproveitando, então, já que você vê... Já que a dona da loja já preparou o terreno, que dia da semana você tem disponibilidade? Vamos lá para uma célula.
E às vezes a gente se limita. Não, é porque tem que ser assim, tem que ser... Não, porque eu preciso estar, de repente, com a minha vida financeira ok. Eu preciso estar, sei lá, já casado. Eu preciso estar... O Espírito Santo, ele está derramado sobre... Eu preciso ser jovem, eu sou adolescente. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos e os vossos idosos. Não é assim que a Bíblia fala? Fala velhos, né? Na tradução, fala Zé. Terão sonhos, os jovens terão visões. Será que nós estamos tendo essa visão? Ou falta visão? Os jovens estão cegos? Nós estamos cegos como igreja para não enxergar aquilo que Cristo tem para as nossas vidas? Será que a grande comissão ficou menos importante? Será que a gente não compreende que isso é urgente e que as almas lá fora, elas estão sofrendo, elas estão carentes? Faz um teste. Dá um abraço na pessoa e fala assim, ó, orei pela sua vida hoje. A pessoa é capaz de desmontar na sua frente. Quantas e quantas vezes eu falei de Jesus, a pessoa derreteu na minha frente assim. Eu falei assim, nossa, cadê o lenço aqui, gente? Não era para ser assim, não na minha mente. Mas muitas vezes mesmo. Não esqueço de um dia na faculdade, estava orando, Senhor, né, me livre do caminho torto desse lugar, em nome de Jesus. Me dá uma pessoa aqui para eu falar do seu amor. Não demora, terminando eu de falar, está parecendo o servo de Abraão, quando foi ir atrás de Rebeca para casar com Isaac. Não, terminando ele ainda a oração, apareceu a moça na frente, apareceu a moça na minha frente. Eu falei, oi, tudo bem? Ela puxou o assunto, tá vendo? Tá fácil. A dificuldade é a gente que coloca, tá bom? A maior parte da dificuldade, 80% dela, é você que coloca na sua cabeça. Aí eu falei, oi, tudo bem? Vamos tomar um café ali, você está na sala e tal. Eu estou sentada um pouquinho mais na frente, eu não enxergo direito. Ela, olha, que legal e tal, e você está gostando da aula tal, do curso tal. Aí ela estava indo para esses caminhos, eu falei assim, vou trazer ela de volta. Eu que vou conduzir essa reunião. É mesmo e tal? Você conhece Jesus? Aí ela já. Ela, eu conheço Jesus. Começou a chorar. Mas eu estou em depressão. Se derramando. E tentei me matar. Tá bom? Primeiro dia que eu conheci essa menina. Sentamos, ficamos amigas pro resto da vida, graças a Deus. E ela contou isso. Aí eu falei, não, então vamos em nome de Jesus vencer essa depressão aí, vamos sair desse lugar, vamos para a igreja comigo, vamos orar, e nananã, isso aqui é de Deus. Aí expliquei para ela, eu estava orando para Deus me mostrar. A pessoa se quebranta, porque sabe que você é uma resposta de oração para os anseios da vida dela. Porque você foi levantado, porque há um tesouro no seu coração. Como a gente pode se calar diante de tão grande salvação que Deus tem nos salvado desse mundo das trevas? Nos resgatado para um reino de luz. Como a gente pode ignorar ou como a gente poderia reter esse bem para a vida das pessoas que precisam? Estão desesperadas, às vezes estão passando um problema no casamento e não sabem como fazer. Às vezes a ponto de desistir, de pedir um divórcio. Quantos e quantos não estão assim? Ou numa enfermidade, sem esperança, padecendo, sem ter uma pessoa... Gente, só de você ouvir alguém, você já ganha o coração, sabia? As pessoas estão nesse nível de carência. Gente, a boa notícia, as palavras de vida eterna, elas são tudo. Elas são tudo. É uma âncora. E a gente tem isso. A gente não pode reter. Então, a gente tem que ir no trabalho, a gente não vai deixar... agora não está na época de boas notícias, né, pastora? Então, né, quando for só na época das boas notícias, que daí eu vou chamar as pessoas para... A pessoa está assim, estou passando por um problema, está difícil isso. Menina, espera que em, sei lá, em maio, que vai ter? Abril? Setembro, nossa... Espera que setembro vai ter boas notícias. Daí eu vou lá na sua casa falar de Jesus. Até lá já morreu. Verdade. E sem Jesus. E quem que é o responsável? Se Deus falou, indo, façam, batizem, ensinem. É que eu não fiz curso de teologia. Bem-vindo ao clube. Eu também não fiz construção civil. Tá tudo certo. Eu estou aqui, você está aí, a gente vai continuar indo, fazendo... batizando. Como você está entendendo? Crente tem que ter propósito.
Senão você fica achando que é ter uma condição financeira. O que é viver bem? É ter uma condição financeira, né? Assim, né? Ter estabilidade, ter uma família, todo mundo com saúde. Filhos e filhas de Deus. Deus tem muito mais. Ou então eu preciso ter tudo isso em ordem para ir. Não, vão e façam discípulos se a sua vida estiver redondinha. Não, vão e façam discípulos só se você já tiver a partir de 14. Ou menos de, 70. Só se seus filhos forem obedientes, sua casa estiver no nível de relacionamento maravilhoso. Querido, se a gente esperar o tempo perfeito para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, não vai. Porque sempre a nossa vida vai mudar, sim ou não? Você está solteira, aí você casa. Aí você casa, você tem filho. Aí você, né? Sim ou não? Aí você tem, né? Se for como eu, aquela renca lá. Aí não faz nunca mais nada. Acabou. Entrega para Deus, não faço mais nada. Não, você faz. Enquanto eu estou trocando a fralda aqui de menino, eu falo para uma outra mãe de Jesus, eu ministro, levo no hospital, ministro as mães lá no hospital, né? Se vai lá na escola das crianças, eu vou lá, falo de Jesus para as mães. Vocês estão entendendo? Enquanto eu vou, eu tenho um propósito. E ele não tem a ver com as coisas dessa terra. Ele tem a ver com as coisas que o Pai quer que a gente faça. Uma comida eu quero, uma comida eu tenho. E é fazer a vontade do Pai. Não é fazer a minha vontade. Quantos estão entendendo? Propósito. O que Jesus não disse. Ei, será que... Por favor, vai e faça discípulos. Está escrito isso? Se isso não for atrapalhar você, porque você é uma pessoa muito ocupada, né? Tem uma agenda. Então quando você morrer, leva no caixão sua agenda, assim, ó. Ela vai te salvar no juízo final, vai? Não. É que você canta a canção, aí você fala assim, dono dos meus dias. Mas não é tão dono assim das horas. Como que é dono do dia, mas não é dono das horas? Ele não pode mudar a tua agenda. Vai lá, para o que você está fazendo e vai falar do meu nome para aquela pessoa. Aí você, mas eu estou muito ocupado. Você vai falar isso para Cristo? É que vai atrapalhar minha rotina? Não dá. Se isso não for atrapalhar vocês, se não for causar assim nenhum transtorno. Causou transtorno para os discípulos, por que não pode causar um transtorno para nós? Nossa, pastora, vai ter dias difíceis? Claro que vai, porque Deus é comprometido com o seu crescimento. Você acha que não tem dias difíceis para o pastor? Essa semana ficou até internado com as pedras. Estou falando, acho que tem que ministrar alguém no hospital logo. Fala aí para quem está precisando ouvir Jesus aí, para você parar de ir para o hospital. Manda ir para a igreja, para você ensinar na igreja. Está indo só no hospital para ensinar no hospital. Vocês estão entendendo? Que a gente não entende prioridade, visão e propósito, e fica sofrendo, correndo atrás do rabo. Fica buscando as coisas que Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar a hora que você entender prioridade. Você está sendo didático com você. Você não está vendo que você está quebrando a cara? Do jeito que você está procurando, você não está encontrando? Porque você está buscando errado. É para me buscar em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e a justiça. A justificação pelo sangue de Jesus. Sua e das outras pessoas. E as outras coisas, as demais coisas. Vos serão acrescentadas. É nessa ordem. E aí a gente acha que Deus vai parar o mundo, a ordem do sistema de rotação e translação do mundo, para mim, que sou lindo de Jesus, que eu quero, minha agenda é muito importante, porque ela é um Deus na minha vida. Eu sou muito ocupado. Não, o demônio vai falar assim, nossa, não vou mexer com esse, porque esse aqui é tão ocupado. Não toco nesse. Aí ele fala para os outros capirotos, não, esse aqui mexe não, né? Coitado, muito, muito ocupado. Tem uma agenda, ele precisa seguir a agenda. Então, será que vocês poderiam fazer isso para mim, por favor? Né? Mãe e pai que vai pedir para o filho lavar a louça, parece que é isso aqui, né? Será que você pode fazer isso para mim, por favor? Enquanto que a louça foi o bonito que sujou. Ei, você está aqui para obedecer, porque o seu corpo nem é seu. Quem dirá o resto das coisas? Estava falando isso para a liderança. A gente tem apego com as coisas. Eu falei, vai levar essas coisas no caixão? Vai nada. Alguém já viu aqui alguém no caixão abraçado com a cristaleira que gostava?
Eu nunca vi, eu sempre vejo só o corpo, no máximo flores, assim, ó, em cima da pessoa, cobrindo a pessoa. Você não vai levar bonito e bonita de Jesus, não vai, então esquece. Esquece a beleza que você acha que você tem nos seus móveis, na sua casa. Chama a gente para falar de Jesus na sua mesa. Sua mesa foi feita para isso, não para você ficar lustrando. Tem que chamar gente, come aqui. E gente suja. E gente estraga as coisas, quebra as coisas. Eu já falei para o liderança ali, eu falei assim, olha, quando as crianças vão em casa, quebra alguma coisa, especialmente na época de célula evangelística, né? Ia muita criança, cara. Quebrava as coisas, eu já ofertava no altar do Senhor. Glória a Deus, é tudo é do Senhor, tal, joga fora, acabou. Próximo. Eu até parando de gostar das coisas de enfeite, que não estava dando certo, né? A começar dos meus próprios filhos, não é mesmo? Que eles mesmos, né? Que dão conta de quebrar. E a gente se apega com coisas, com situações, com pessoas, com relacionamentos. Será que vocês poderiam considerar essa possibilidade? Não, Jesus deu uma ordem, façam. É um verbo no imperativo, é uma ordem. Ele não falou assim, ó, se você está vivendo um tempo, uma estação tranquila na sua vida. Ele gosta de pegar a gente no fervo mesmo, tá tudo difícil? Tá, é agora, vai. Eu abri a minha célula evangelística, eu tinha um bebê de 2 meses, o Pedro. Hoje ele está grandinho já, está maior que eu. Tinha 2 meses. Eu falei, eu não estou ouvindo Deus direito, não. É para abrir uma célula. E Deus falou, isso, vai. Como que vai ser isso? Só vai. Né? Maria guardou a informação que ela estava carregando o Salvador. Ele falou, só vai agora, você já é esse o plano que eu tenho para você. Deus tem um plano para mim e para você. Ouça dele o que ele quer e obedeça, porque é imperativo. Enquanto você faz a obra de Deus, ele acrescenta aquilo que você precisar. Aquilo que for necessário para cumprir o propósito, a visão na sua vida, ele vai dar. Ele vai dar, ele vai te trazer. Enquanto você acha que você precisa correr atrás dos relacionamentos, você precisa correr atrás do dinheiro, que você precisa correr atrás do imóvel, que você precisa correr atrás disso e tantas outras coisas. Deus não te fez para isso. Não te fez para ficar parado numa garagem. Deus te fez para coisas maiores. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas eu sei. O quanto a gente tem invocado o Senhor. Ou a gente tem só feito lista de supermercado. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que. Nananana. Ou a gente tem se lançado nesse jejum, nesse tempo de consagração, dizendo para o Senhor, tudo é teu, Senhor, eu sou teu. Fala-me, Senhor, as coisas grandes e ocultas que eu não sei, mas o Senhor sabe. Vocês têm se lançado assim nas suas orações? O que o Senhor tem? Eu já quero, Jesus. Eu já quero. Já se rende ao Senhor. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. E aí ele vai começar a mexer. Eu quero que você perdoe. Eu quero que você ministre. Eu quero que você quebre essa timidez e que você fale de mim. Eu quero que você seja um crente aberto e não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Que você seja uma testemunha. Eu creio que esse é o ano que o Senhor preparou. Se ele está falando de testemunho, é que nós vamos ter muitas experiências para falar, para testemunhar dos grandes atos do Senhor nas nossas vidas. Quantos creem assim? Eu já recebi essa palavra. Testemunhar o quê? Deus, eu quero testemunhar coisa grande, Deus. Eu quero testemunhar aquilo que o Senhor faz no meu coração, na minha vida, na igreja. É isso que eu quero, Jesus. Seguir a ordem de Jesus. Jesus não nos convoca para fazermos mais admiradores, nem bajuladores, muito menos seguidores no Instagram. Tanto é que esta semana você não foi para o Instagram, mas abriu a sua Bíblia. Sim ou não? Sim. Ele nos convoca para fazermos discípulos, discípulos de Jesus. Discípulos dele, discípulos para ele. Eu ganho as pessoas, eu ministro as pessoas para que elas se tornem mais parecidas com o Pai. Essa é a obra. Deveria estar claro, mas não está tão claro assim para todos nós. Não apenas pessoas que conhecem o Evangelho, mas pessoas comprometidas com o Evangelho. Querido e querida, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus vem buscar e arrebatar a noiva, a comprometida com Ele. Não vai buscar ficante. Se você não se compromete com Cristo,
não se compromete com a noiva, com a igreja. Se você não tem um compromisso, ele não tem um compromisso com você, querido. Ele vai falar assim, não te conheço. Tchau. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso que a mensagem é urgente. Por isso que não é uma escolha. Porque as pessoas estão se perdendo lá fora. Por isso que nós estamos repetindo, para que você compreenda e obedeça. E quando Jesus vier, você esteja pronto. Pronta. Por isso nós estamos gastando o verbo. Por isso que a gente fala no culto, repete na célula. Nossa, pastora, a mesma palavra da célula, mas você não está cumprindo ainda? Vamos falar. Vamos falar. Você não entendeu ainda, não? Deus quer nos colocar por cabeça. Entenda isso. E não por cauda. Nós somos influenciadores. Nós não precisamos de seguidores no Instagram. Nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Eu não tenho que ser amável com todo mundo, eu tenho que ministrar a palavra de Deus. Isso às vezes vai te tirar da zona de conforto. Isso vai te fazer crescer. Vai te fazer renunciar. Vai te desenvolver como pessoa, como cristão. É por isso que você precisa tanto e urgentemente dessa palavra. Que Deus nos livre de ser uma igreja. O que os pastores não querem? Com muita adesão e pouca conversão. Ai, nossa, aquela igreja é tão legal, né? Aí fica aqui. Mas não teve conversão, não mudou de vida. Com muito entretenimento e pouca transformação. Nossa, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter congresso disso, vai ter sei lá mais o quê. Mas volta está do mesmo jeito. Com muitos religiosos e poucos crentes de verdade. Ser discípulo não é apenas conhecer o evangelho, mas se deixar ser transformado pelo evangelho. Pastor Davi. Eu preciso deixar que o evangelho me transforme. Eu estou aqui para ser transformado, tanto quanto você que está sentado. Eu creio que quando nós estamos juntos, é um segredo maravilhoso da igreja, né? Se andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, ele passa na nossa veia como corpo aqui, e nos transforma, e nos cura, e nos liberta. Eu estava ali na ceia, Senhor, cura a Liz, cura eu, cura de todo mal, cura o Diego, vai curando, Jesus, vai curando as ovelhas, que se nós estamos ruins, as ovelhas podem estar também, e vai curando, e vai trazendo essa transformação. É que às vezes a gente não assumiu o propósito porque falta cura no nosso coração, sabia? Você não se posicionou no propósito porque precisa ser curado. Você precisa ter uma identidade curada no Senhor, saber quem você é em Cristo. A pastora está falando que eu fui feita de modo maravilhoso, não me enxergo dessa forma, pois você foi. E Satanás vai levantar mentiras ao seu respeito. E você pode até ter um passado de trevas, mas o que importa é agora o que o Senhor está fazendo. Está fazendo coisas novas. E eu preciso entrar nesse tempo com a igreja junto, alinhado, buscando o que o Senhor tem para mim. O terceiro pilar da grande comissão, a abrangência. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Esse é o nosso desafio como igreja. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. É o desafio, sabe por quê? Porque você acha que, de repente, a tua tarefa é, aos seus olhos, de pouca importância para você, então você deixa de fazer. Quer um exemplo? Quantos vizinhos você tem próximo a você, que você conhece, que, de repente, você ainda nem falou de Jesus? Às vezes, você não sabe nem quem que é o nome dessa pessoa. Gente, eu tenho temor no meu coração. Eu moro só com mais uma pessoa no prédio. Senhor, eu tenho que orar pela vida dela. O Senhor colocou ela aqui, não por acaso. Mas o Senhor está me levantando como intercessor da família dela. Vira e mexe quando eu encontro ela, eu falo assim, eu estou orando pela sua vida. E estou orando mesmo. O Senhor entra nessa casa, visita esse coração, vai lá, limpa, transforma, cura. Nanã, Senhor, pelo que eu devo orar por essa família? Mas é pouco, é só vizinha. Não. Olha a abrangência disso. A partir do lugar de onde estamos, minha célula, supervisão, trabalho, escola, vizinhança. A gente estava com uma célula lá no Olympus. Tem célula em vários lugares. Está acontecendo. Se você não está nessa estação, se você não está alinhado com isso, se alinhe. Eu preciso também investir em missionários? Sim.
e da minha casa, e da janela da minha casa, e para todos os lugares do mundo. Façam discípulos de todas as nações. Eu não posso nem me esquivar de fazer aquilo que eu acredito que seja pouco, porque Deus pode multiplicar. Lembre que se você ministrar uma pessoa, quantas mais outras ela não pode ministrar? Pense na matemática do Evangelho, que é muito diferente da nossa. Muito diferente. Né? Na minha casa, quando eu ministro os meus, às vezes a gente pode pensar, na minha casa não preciso fazer não. Eu estou discutindo com meus filhos essas ideias que eles têm agora, de fazer as coisas na igreja e não fazer dentro de casa. Você começa dentro de casa. Lava-se louça dentro de casa. Não adianta você vir aqui para a igreja, se tornar um SG, lavar a louça com alegria, o banheiro com alegria, e dentro de casa a gente não lavar. Começa dentro de casa. É a partir de casa. É para os meus. Depois eu vou estendendo, vizinho, tal. Ah, mas eu quero... Não, pastor, eu estou entendendo a comissão, eu quero ser missionário, sei lá na África. Mas dentro de casa você não é uma bênção? O que adianta você ir lá para a África? Deus está treinando seu coração no aqui e agora. Deus treina os missionários no bairro. É no bairro mesmo. Para depois levar para lugares maiores. Até os confins da terra. Eu creio que Deus pode levar para qualquer lugar que Ele quiser que a gente vá. Deus pode nos levar. A pergunta é, nós estamos preparados para ir para esse lugar? Nós somos fiéis no pouco, que a gente considere, talvez, para ser levado para o muito? Há uma fidelidade dentro dos nossos corações? Deus nos chamou, Jesus nos chamou para fazer discípulo em todas as nações. Mas eu tenho que compreender essa abrangência sendo fiel, primeiro na minha casa. O quarto pilar da grande comissão, as implicações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Indo, discipulando, batizando, ensinando. Sabe o que isso me ensina? Que existe um processo. E que às vezes a gente faz assim, né? Ah, a pastora está falando de comissão, de ir, compreendi. Então eu vou lá na floresta, né? Como diz o evangelista contou uma história assim, né? Vou lá na floresta, o cara falou assim, ó, vai casar com a minha filha dele muito bonita, vai casar com a minha filha quem pegar um leão. Quem matar o leão vai casar com... Aí eles foram lá os rapazes. Aí teve um cara lá que deu uma corrida, largou o leão dentro da casa do sogro, fechou a porta e saiu. Bom, pegou o leão, né? Não é só pegar o leão, existe um processo, irmãos. Existe o processo. Se dentro da grande comissão você está vendo que tem um processo, batizando, depois ensinando, não é? Ensinando a obedecer aquilo que ele ordenou. Não é um processo? Às vezes a gente está tão acostumado com fast food, né? E a gente esquece de ter um processo. Não tem paciência. Ah, pastor, eu já falo do amor do Senhor para algumas pessoas. Eu já ministro, mas está uma luta, esse povo é difícil. Queria te dizer que existe um processo. Nenhum bebê sai adulto da maternidade. E a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre leite espiritual. Fala ou não fala? Sobre o leitinho, sobre esse processo que a gente precisa passar por ele, ser fiel nele. Como estão entendendo? Indo, discipulando, batizando, ensinando. Tudo isso fala sobre um processo muito bem definido, que todo crente de verdade precisa experimentar para ser integrado à vida da igreja. Observe que o marco inicial é o batismo nas águas, depois o ensino. Experiências únicas que acontecem no contexto de uma igreja local, onde a pessoa está participando efetivamente. Então, eu já falei sobre Barnabé, sobre o quão longe ele foi para trazer Paulo para perto do corpo de Cristo. Os sacrifícios que muitas vezes a gente vai ter que fazer pelas pessoas que são difíceis. Ei, mas está tudo bem, porque você também não é uma pessoa fácil. Eu não sou. Todo mundo tem a sua complexidade e a gente vai ter que aprender a amar. Lembra do amor? Faz parte da comissão. Andar uma milha a mais faz parte da comissão. E eu vou falar para você, como pastora, eu tenho também as minhas limitações. Às vezes eu queria falar assim, vai congregar lá na outra igreja. Que o processo é desafiador. Dá vontade, não dá, pastor, sou eu. Ah, meu Deus, quem dera. Quem dera, vai. Só, né? Aí o Senhor fala, ama mais. Anda uma milha a mais. Deus limpa o pecado do meu coração.
Que às vezes a gente acha que pecado é fazer, mas o pecado às vezes é falta de, sabia? Faltou amor, está pecando. Longe de mim o pecado de não orar por vocês. Está em Samuel. Samuel fala isso para eles. E às vezes a gente peca nisso. Então Deus tem que vir limpar o nosso coração para a gente se sujeitar, se submeter uns aos outros e passar pelo processo junto com a pessoa. Amar pessoas como Ele ama. Se Deus não desistiu de você, você não deve desistir dos outros. Se foi difícil a sua conversão, e se tantas coisas na sua vida você demorou a obedecer, como eu também demorei para obedecer, você vai aprender a andar uma milha a mais. Observe que o marco inicial é o batismo, né? Depois eu ensino. Experiências únicas que acontecem no contexto da igreja local. Já li essa parte. Porque, biblicamente, não existe esse negócio de crente que não tem igreja. Meu Deus. Crente que não participa. Crente que não se envolve. Crente virtual. Ah, isso aqui que é? Eu assisto culto online. Por quê? Está doente? Assim como toda pessoa precisa ter uma família e todo ramo precisa ser parte de uma árvore que está plantado, recebe vida e dá frutos, toda ovelha precisa fazer parte de um rebanho e ter um pastor que cuide bem dela. Se eu vou para Londrina para ser pastoreado pelo pastor Davi e pela pastora Mônica, por que aqui a gente não se mete a um pastoreio? Eu tenho que ser pastoreado. O quinto e o último pilar da grande comissão, a condição. Eu gosto dessa parte. Como Jesus poderia dizer que estaria com eles se logo em seguida ele os estaria deixando? A resposta é por meio do Espírito. Por isso, suas últimas palavras para os seus discípulos lá no livro de Atos foram: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Durante todo o ministério de Jesus, quase sempre que um milagre acontecia, ele advertia as pessoas, seus discípulos, para que nada falassem sobre o que havia acontecido. O vídeo pode ser preparado, tá? Nós vamos passar um vídeo para vocês aqui, para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Mas pensem que Jesus ocultava os sinais e as maravilhas. Ele falava assim, não conte. Sabe por quê? Porque ele estava esperando a promessa acontecer. Para que as pessoas não achassem que os milagres eram a boa notícia é Jesus. Eu e você carregamos algo muito precioso. Preste bem atenção nisso. Nós carregamos algo muito precioso. Sinta-se como Maria carregando Jesus. Que poderoso. Agora, pensem que Maria, né, trancou Jesus dentro de casa. Falou assim, não, você não sai, você não vai ser salvador do mundo. É a mesma coisa que a gente faz com a obra de Cristo, que é revelada através de nós. Nós não podemos nos esconder debaixo de uma cama. Não se esconde luz, se declara luz. Sabe? O poder do Espírito Santo está sobre nós para que a gente fale, para que a gente ministre, para que a gente gaste as nossas energias, nossas forças, nossas finanças, o nosso amor, para que a gente se gaste, para que a gente se doe. Essa é a grande comissão. Cristo me chamou para isso. Para amar, para doar, para entregar. E a minha vida só vai ter sentido e real valor quando eu compreender a ordem, o princípio e colocar em prática. Não fugir dos processos, aceitar e viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Isso é precioso. Só olhar e ler não vai fazer diferença. Eu preciso colocar em prática. E aí as vidas serão tocadas, o reino vai se estender, né? E o Maranata vai poder ser declarado, porque nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer.
escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Obrigado. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... podia... Oscar, e aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... que teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Queria que você se levantasse. Eu creio que isso é só um adiantamento. No final, assim como a grande comissão também apareceu no final, vai ser só a respeito daquilo que você obedeceu da grande comissão, das pessoas que você salvou, das pessoas da qual Deus te levantou para ser
um instrumento. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Esse filme é baseado em fatos reais. E o Oscar, ele era alemão. Inclusive do grupo nazista. Mas ele foi um grande humanitário. Ele viu o valor que uma vida tem. Eu e você temos valorizado a vida humana. Cristo morreu na cruz por causa da vida humana. Por minha causa, por sua causa. Será que no final das contas, será que nós temos valorizado o que realmente tem valor? Qual princípio eu e você nós temos para as nossas vidas? Quantas pessoas ao seu redor não estão sofrendo? Quantas pessoas podem ser salvas? No final ele viu que ele poderia ter feito mais. Que a gente não chegue no nosso último dia pensando, eu poderia ter feito mais, mas no final que a gente tenha assim, gastos igual Jesus. Que não ficou nele nem sangue, não tinha mais nele mais nada. Ele se derramou por amor a mim, a você. Porque ele cumpriu a própria comissão. Porque ele valorizou o que o Pai valoriza. Eu e você precisamos aprender a dar esse real valor. E a nossa vida não pode gerar em torno de bens, circunstâncias. Nossa vida tem que ser Ele no centro. Dele, por Ele e para Ele. Aí sim a nossa vida vai ter real sentido. Se for ver bem, o que um alemão faria pelo judeu? Eu creio que Deus colocou um amor no coração dele, para que ele pudesse salvar os judeus que ele pôde salvar. Vamos orar para que o nosso coração seja assim, transformado. Que o Senhor possa derramar esse amor em favor das vidas, que o propósito esteja bem estabelecido para nós. E mesmo que a gente tenha que doar toda a fortuna como o Oscar doou, a gente faça isso com alegria, pensando em mais vidas, mais e mais vidas, não naquilo que perdeu, mas naquilo que está sendo conquistado em favor do reino. Que a nossa matemática seja transformada, para que Ele cresça e que a gente diminua. Amém. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Os meus olhos viram a salvação. A luz para o mundo, a esperança da terra, Jesus. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. Sim, Jesus, tu és o
colocar diante de Ti um arrependimento santo. Pai, um arrependimento, Senhor, por muitas vezes não nos permitir ser guiados, Pai, até vidas. Pai, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que fomos tímidos ao revelar e mostrar o Evangelho. Às vezes que escondemos, Pai, a Sua luz, Pai, daqueles que necessitam. Deus, mas nós estamos nessa manhã diante do Senhor, Pai, pedindo a Sua autoridade, graça, a unção e a capacitação do Teu Espírito, Senhor, para colocarmos em prática a grande comissão, Pai. Transforma, Senhor, o nosso coração à medida da Sua vontade nessa manhã. Senhor, eu oro para que paradigmas, Senhor, sejam quebrados, Senhor. Oh, Pai, a sociedade caminha, Senhor, numa linha tão tênue de falta de amor. Oh, Jesus, de um individualismo, de um egoísmo, um esfriamento, Pai. Nós não queremos ser assim, Pai. Nesses dias, Senhor, reaviva a chama do amor do Senhor. Reaviva a chama do chamado do Senhor, Pai. Faz algo novo no nosso meio, Senhor. Nós não queremos esperar até setembro, Senhor, para sermos, Senhor, cristãos transformados pelo Seu Evangelho. Molda-nos, Senhor, nessa manhã, Pai. Quebra, Senhor, os paradigmas. Senhor, quebra o odre velho nessa manhã, Pai. Transforma-nos, Senhor. Nós desejamos ser o sal e a luz que esse mundo tanto necessita. Oh, Jesus, aquelas vidas que estão clamando ao nosso redor, nos faz ser, Senhor, essa resposta, Pai. Nos transforma nessa resposta, Pai. Transforma, Senhor, a nossa mentalidade, Jesus. Que possamos, Senhor, aprender a amar como Cristo amou, sem reservas, andando milhas a mais, Pai. Oh, Jesus, a começar de dentro dos nossos lares. Oh, Pai, que sejamos uma bênção. Nós queremos ser pais e mães, mas não só de Isaac, Jesus. Não queremos ser bênção só dentro da igreja. Senhor, queremos ser luz para as nações. Senhor, queremos sair, ir, fazer discípulos, Pai. Nos capacita, Cristo, nos capacita. Transborda, Senhor, do Seu amor dentro de nós, Pai. E visita, toca, Senhor, pessoas, Pai, que o Senhor já tem escolhido. Nos direciona, Senhor. Nos dê palavras reveladas pelo Teu Espírito Santo. Nos dê sabedoria para consolidar, Pai, vidas. E nos transforma, Pai. Senhor, nós queremos ser a igreja que vai, não a igreja confortável do entretenimento, Pai. Nós queremos, Senhor, ser a igreja que vive e prega o Evangelho de Cristo. Nos transforma, Pai. Nos molda, Senhor. Nós queremos, Senhor, ficar nesse lugar onde o Senhor derrama, Pai, essa unção, Pai. Nos capacita, Espírito Santo. Eu quero colocar, Senhor, diante de Ti os meus irmãos que têm orado por familiares, por pessoas que já têm buscado, Senhor, intercessores que o Senhor tem levantado dentro da sua casa. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os visite nesse tempo, Pai, para que o Senhor dê respostas, para que relacionamentos sejam restaurados, para que haja salvação dentro das casas, Pai. Os lares que são incompletos, Senhor. Os lares, Senhor, onde há diferença entre o cabeça e a sua esposa. Cura, Senhor. Cura. Traz essa cura no meio das famílias, Pai. Cura de relacionamento, Senhor. Oh, Jesus, para que cada restauração seja um verdadeiro testemunho do Seu favor e da Sua graça, Pai. Trabalha, Senhor, a começar dentro dos nossos lares, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os nossos lares, Senhor, sejam nascentes da Sua presença, onde a vida do Senhor corre, nasce, Senhor, e vai e é derramada sobre a cidade, sobre empresas, sobre as indústrias, sobre as escolas. Oh, Erenai, Choreanda, Lamanai, se começa essa obra. Espírito Santo, doce Espírito, traz essa unção de cura, Senhor, cura, restaura, faz algo novo, Senhor, a começar dentro dos nossos lares.
todos que estão ao nosso redor, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Transforma-nos, Senhor, e traz transformação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus.